Nossa caminhada tem sido aí no livro de Apocalipse. É um desafio, viu? O livro de Apocalipse é um desafio. Cada página que você vence ali no livro de Apocalipse é um desafio a mais. Principalmente a partir do capítulo 4. Porque no capítulo 4 parece que as coisas começam a sair da dimensão humana e nos mostra uma dimensão do trono, uma dimensão do céu, que não tem nada a ver com a nossa dimensão humana, não é mesmo? Então, nós ficamos até meio que confusos às vezes, com algumas manifestações, com algumas informações, e tudo aquilo que João escreve, ele não consegue passar tudo aquilo que ele vê. Uma, porque ele é um ser humano, muito embora ele esteja sido arrebatado ali nos céus, não é? A partir do momento em que Jesus disse, olha, vem aqui, entra aqui no trono e escreve aquilo que você vê. E mesmo porque aquilo que Deus está colocando para nós aqui é uma parte da glória de Deus. Então, quando nós olhamos o capítulo 4, em que João tem a visão do trono, essa visão do trono, ela não é só aquilo que ele mostra, é muito mais do que isso, é muito mais do que isso. E aí depois ele começa a falar do livro e o cordeiro. Então no capítulo 4 nós já falamos domingo retrasado, domingo passado nós vimos aí o capítulo 5, em que do trono de Deus é visto um cordeiro, aquele que parecia que tinha sido morto, como único capaz de abrir esse rolo que é visto ali. E esse cordeiro tem a ver com o próprio Cristo, é o próprio Jesus que nós podemos ver ali. Agora, quando nós começamos a olhar o capítulo 6, as coisas começam a ficar um pouquinho mais complicadas de se entender. Porque a partir do capítulo 6, o que nós vemos é uma visão do final dos tempos. Como todo esse final dos tempos começa a se desenrolar. A nossa preocupação não é ter respostas a todas as nossas perguntas, porque nós somos meio que curiosos, né? A gente vê uma série de figuras e a gente quer saber o que significa essas figuras. Mas o que é isso? O que é aquilo? Por que isso? Por que aquilo? O objetivo não é que nós entendamos na sua plenitude todas essas figuras, mas que nós sejamos, qual é a palavra que eu vou usar aqui? Sejamos consolados pelo fato de que o povo de Deus é alvo da graça e da misericórdia de Deus, é alvo dos cuidados de Deus. Então, a gente vê aqui uma série de informações que, sem dúvida nenhuma, em um tempo de reflexão como o que nós teremos agora, olhando o capítulo 6, nós não teremos respostas para todas as coisas. Mas vamos aí caminhando, tentando entender aquilo que realmente traz para nós alento, aquilo que traz para nós consolo. Mas vamos ler o capítulo 6, então, de Apocalipse, que na realidade seria de bom tom que nós lêssemos também o capítulo 24 de Mateus. Nós não vamos fazer isso, mas o capítulo 4 de Mateus, ele vem mostrando para nós muito dos últimos tempos, é a perspectiva de Jesus acerca dos últimos tempos, quando escreve ali no livro de Mateus, é o sermão profético. Ele fala da destruição do templo, ele fala do princípio das dores, ele fala da grande tribulação, ele fala da vinda do Filho do Homem. Então, se nós formos ler, e que eu sugiro que você faça isso, essa semana inclusive, é a sugestão,
Leia o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, que fala dos últimos tempos. E leia também o texto de Apocalipse no capítulo 6, que também fala dos últimos tempos aí. Vamos ler o texto então? Vamos ler o capítulo 6 aqui de Apocalipse, mas que nós vamos fazer algumas pontes, alguns links ali com o capítulo 24 de Mateus. O texto diz assim: vi quando o Cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse som de trovão, venha. Vi então, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Quando o Cordeiro quebrou o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, venha, e saiu outro cavalo que era vermelho, e o seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra, e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando o Cordeiro quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, venha. Então olhei, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi o que parecia uma voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário. 1 denário é a diária de um trabalhador. 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro quebrou o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, venha. Vi então, e eis um cavalo amarelo, o seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno o estava seguindo. E lhe foi dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade por meio dos animais selvagens da terra. Quando o Cordeiro quebrou o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhe foi pedido que repousassem, ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, e seus irmãos que iam ser mortos, como ele tinha sido. Vi quando o Cordeiro quebrou o 6º selo. Houve um grande terremoto, o sol se tornou negro como pano de saco feito de crina, a lua ficou toda vermelha como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes, quando sacudida por um vento forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Linguagens enigmáticas, não é mesmo? Linguagens enigmáticas. E fica uma série de dúvidas, nós ficamos com dúvidas, nós ficamos curiosos para saber, afinal de contas, o que é o cavalo branco, o que é o cavalo vermelho, o que é o cavalo preto, não é? Quem eram esses grandes, como diz ali no capítulo 4,
os 4 seres viventes, realmente nós não podemos afirmar quem eram. Existe uma série de discussões teológicas em relação a isso. Existe uma série de colocações. Um pensa que é isso, uns acham que o cavalo branco e aquele que está montado nele é o anticristo, outros acham que é o próprio Cristo. As linguagens são realmente enigmáticas, mas o que a gente precisa fazer é tentar cercar o livro de Apocalipse com aquilo que a gente consegue pegar de útil, sem ficar preocupado com as coisas que não fazem sentido, mas vamos pegar aquilo que realmente faz sentido para nós. Por exemplo, nós vemos no livro de Apocalipse que existe ali os 7 candeeiros, que são as igrejas, não é? Falado nos primeiros 3 capítulos aí de Apocalipse. Nós vimos aí os 7 selos, assim mesmo, com algumas transições. Então, o que a gente vê? A gente vê assim, quando ele fala dos sete selos, ele menciona só 6, depois ele faz alguns comentários sobre algumas figuras, e menciona no capítulo 7 somente o 7º selo. Ou seja, ele fala primeiro dos 6, e depois de algum tempo, depois de uma transição, depois de colocar algumas informações a mais, ele fala do 7º. E ele faz isso em relação às 7 trombetas. Ele fala das 6 trombetas, depois tem uma transição, ou seja, um tempo em que ele fala sobre algumas outras figuras, que a gente vai desenvolver. A minha preocupação agora não é especificar o que está ali nas transições, tá bom? E aí depois, nas 7 taças, então ele fala dos 7 selos, ele fala das 7 trombetas, ele fala das 7 taças, e assim mesmo falando primeiro das 6, depois uma transição, e falando das 7 aí. O que nós podemos perceber no livro de Apocalipse, é que tanto esse grupo de 7 selos, quanto o grupo de 7 trombetas, e o grupo de 7 taças, falam do final dos tempos. Final dos tempos. De uma maneira cada vez mais detalhada. Então, ele fala de maneira superficial, quando ele abre os 7 selos. Depois, ele fala desse mesmo período, do período em que Jesus foi, na primeira vinda de Jesus e na segunda vinda de Jesus, e fala de uma maneira um pouquinho mais detalhada, e fala mais detalhado quando ele fala das sete taças. Tem aí algumas transições, que se a gente for olhar, nessas transições dos selos, ele fala dos 144 mil, do capítulo 7, que você vê aí. Veja que o capítulo 6, ele termina no 6º selo, perceberam aí? Depois ele passa por uma transição, onde ele fala dos 144 mil, fala da visão dos glorificados. Depois, no capítulo 8, é que ele vem falando do 7º selo, e o incensário de ouro. Aí ele já emenda das 7 trombetas, fala da primeira trombeta, da segunda trombeta, da quarta, da quinta, da sexta, e aí do capítulo 10, ele não emenda a 7ª trombeta, ele começa do anjo e o livrinho. Então, isso é que nós estamos chamando aí de transições. São algumas características do livro de Apocalipse, tá bom? E é importante para a gente pegar isso, até nessa abordagem que nós estamos fazendo, assim, abordagem geral. É aquela ideia, vamos pegar aquilo que nós estamos percebendo racionalmente, sem ficar preocupado agora no significado dos sinais, porque senão a gente vai se perder, tá certo? Agora, essa visão que nós vemos especialmente no capítulo 6, mostra uma visão geral de toda a história até a consumação de todos os séculos. A das trombetas, também de igual forma,
a visão geral de toda a história até a consumação de todas as coisas, mas de maneira um pouquinho mais detalhada, e as 7 taças também. Muito bem, quando nós olhamos os 4 selos, vamos lá, então nós demos uma visão geral ali, olhando só o capítulo 6 então, vamos ficar ali no capítulo 6 de Apocalipse, depois o 7º selo a gente vai ver no capítulo 7, aliás, no capítulo 8, e daí por diante. O que nós podemos perceber? Que do primeiro selo, quando Jesus abre, atentem para o seguinte, ali, vi quando o Cordeiro quebrou o primeiro selo. O que ele vem falando no capítulo 5? Ele vem falando que João viu na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos, e que só um poderia abrir os selos. E nós vimos, pelo próprio texto, que esse um é o próprio Jesus. Ok? E no capítulo 6, começa a relatar o Cordeiro abrindo os selos. Então, quando ele abre os selos, ele começa com o primeiro ali. O primeiro selo, então, é um cavalo branco, e o seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa. O segundo selo, quando o Cordeiro quebrou o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, venha, e saiu outro cavalo que era vermelho, e o cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. No terceiro selo, o Cordeiro quebra o selo, e ouvindo o ser vivente dizendo, vem, então ele olha um cavalo preto e o seu cavaleiro com a balança na mão, e ouviu o que parecia ser uma voz do meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. E o quarto selo, mostrando aí que esse cavalo amarelo chamava-se morte. Esses primeiros 4 selos têm a ver com o período em que nós estamos vivendo, período desde a morte, desde o nascimento de Jesus até o final de todas as coisas. É isso que vem mostrando ali, em que nós temos o cavalo branco como um Jesus que veio para vencer, e esse cavalo branco tem a ver com o evangelho que salva, e na nossa dimensão, mostra a nossa dimensão nisto. Percebe isso? É na nossa dimensão que Jesus vem para vencer. É nessa nossa dimensão que o evangelho é chegado até nós. É nessa nossa dimensão também, quando o outro cavaleiro vem e tira a paz da terra e faz com que homens matassem uns aos outros. E é nessa nossa dimensão que vemos o que? A violência. Percebe? Existem algumas coisas aqui que têm a ver com a nossa dimensão. Um Jesus que vem com o evangelho, que vem para vencer, e que vem com o evangelho que é o que traz vitória para nós. Ao mesmo tempo, na nossa dimensão, um outro cavaleiro que traz o quê? Um espírito de violência. É tudo o que nós vemos na nossa dimensão. Depois o terceiro selo fala de uma balança na mão, falando de uma medida de trigo por 1 denário, que tem a ver com fome, que é o que nós vemos na nossa dimensão. Percebe? Aí como a abertura desses 4 selos tem a ver com a nossa dimensão de malignidade, a não ser o caso do primeiro cavaleiro, que mostra que diante de tudo isto, tem o evangelho que vem para vencer, e tem um Cristo que vem como vencedor, que é o primeiro. E no quarto selo é a morte. Então, todos esses elementos aí, faz sentido nós entendermos o quê? Que é a nossa realidade. É a realidade que vivemos. É a realidade da violência, é a realidade da fome, é a realidade da morte, mas também é a realidade de termos acesso ao evangelho que liberta.
Nós temos acesso a um evangelho que liberta, trazido pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É o cavalo branco que tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então, o significado, muito provavelmente, tá bom? Existem outras interpretações aqui, mas o que faz muito sentido é isto, não é mesmo? Agora, quando nós vemos aí a entrada do quinto selo, parece que o cenário não é mais da terra. Olha só, quando ele diz ali, quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Então a visão de João, nessa quebra do quinto selo, tem a ver com o céu, é o que ele viu ali, ele viu debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, e por causa do testemunho que deram, a ponto de ele ouvir o clamor dessa voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então cada um deles foi dado uma veste branca, e lhe foi pedido que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos que iam ser mortos. Então, nesse quinto, nós começamos a perceber que saímos da dimensão da violência, saímos da dimensão da fome, saímos da dimensão da morte, para uma visão daqueles que foram redimidos, que estão com vestes brancas, e daqui a pouquinho a gente vai ver o significado disso. E no sexto selo, nós vemos a realidade de que, quando ele quebra o sexto selo, há um grande terremoto, o sol se tornou negro como pano de saco feito de crina, a lua ficou toda vermelha como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra como a figueira deixa cair os seus figos verdes, quando sacudida por um vento. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todos os escravos, e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem pode, ou quem poderá subsistir? Então o que a gente percebe aqui, é que o juízo é chegado. Então o que nós podemos perceber? Desde a chegada de Jesus, até o momento final, que é o dia final, o dia do julgamento. Por isso é que nesse capítulo 6, o que nós percebemos, é todo esse contexto, de maneira muito resumida, desde a vinda de Jesus, que chegou vencedor, para vencer uma realidade reinante, que era a realidade da violência, a realidade da fome, a realidade da morte, e que se vê também uma realidade do céu, daqueles que foram remidos, aqueles com vestes brancas, mas também no sexto selo se vê a chegada do juízo final. Então, desde o começo até o final. Isso para mostrar aquela ideia de que, tanto no caso dos selos, quanto no caso das trombetas, quanto no caso das taças, tem esse período, desde a vinda de Jesus até o final de todas as coisas. Só que isso vai sendo aprofundado de maneira cada vez melhor,
quando nós olhamos as 7 trombetas, quando nós olhamos as 7 taças, ok? Então, é uma visão ali para que a gente possa entender esse livro de Apocalipse aqui a partir desse capítulo 6, sem ficar tão preocupado no significado de cada uma dessas figuras, no significado de cada um desses elementos, mas pegar o geral. Ou seja, vamos primeiro olhar aquilo que a gente consegue entender melhor, e deixar as coisas nebulosas para depois. Vamos voar primeiro em céu de brigadeiro, depois a gente pensa em voar por instrumentos, ok? Mas, de qualquer maneira, essa visão superficial, resumida, por isso que o título da mensagem é essa, é uma visão resumida do futuro. É uma visão resumida do futuro com esse capítulo 6. Muito bem, vamos lá. O significado, o provável significado, agora entrando um pouquinho mais em detalhes do significado desses cavaleiros. Cavaleiro montado sobre um cavalo branco, provavelmente a pregação do Evangelho em dimensão universal. Pois é uma realidade dos tempos, nós vivemos essa realidade da pregação do Evangelho desde a vinda de Jesus. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os todas as coisas que eu vos tenho mandado, enfim, aquele texto de Mateus capítulo 28. Então, é o que nós podemos olhar ali. E no texto de Mateus capítulo 24, versículo 14, o texto diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Todo o capítulo 24 de Mateus é escatológico. Por isso é que no início a gente sugeriu para que quando você ler o capítulo 6 de Apocalipse, leia também o capítulo 24 de Mateus, porque mostra um final dos tempos, uma visão escatológica. Agora, olhando para os frágeis discípulos que estavam recebendo a notícia ali, que enfrentaram os grandes desafios, isso para eles era um consolo. Era um consolo por quê? Porque eles se viam no versículo 11, no versículo 10 e no versículo 11. Quando se vê ali que clamavam com voz forte, porque eles foram vistos, por causa do testemunho que deram, aqueles que estavam debaixo do altar, clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, enfim, eles se viram aqui, ou seja, eles não estavam colocados num ambiente de violência, num ambiente de morte, num ambiente de fome, sem um desdobramento. Eles estavam vendo o quê? Que existia um desdobramento tudo aquilo. Por isso é que o livro de Apocalipse servia e serve como alento, como consolo, diferente dos 3 primeiros capítulos, que servem como exortação, como chamada de atenção do emitente das cartas, que é Cristo, na direção das igrejas. Aqui não, aqui é palavra de consolo, porque mostra o final dos tempos, Então, provavelmente, esse versículo 1 e 2, aí tem a ver com a pregação do Evangelho nas dimensões universais. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enfim, essa mesma mensagem que me atingiu, essa mesma mensagem que nos atingiu, e que nos trouxe para perto, e nos faz nos ver dentre estes com vestes brancas. Nós vamos ver que existem outros momentos em que é visto essa multidão nos céus, vários momentos, mas aqui é uma das visões resumidas. Aí a gente vai ter uma outra, no caso das trombetas, uma outra visão resumida, mas um pouquinho mais profunda. Depois das 7 taças,
resumida também, mas de maneira mais profunda ainda. Cavaleiro montado sobre o cavalo vermelho é a figura da violência, da guerra, da perseguição religiosa. É uma visão de que não há paz em lugar nenhum, mesmo dentro dos arraiais cristãos. Nós vemos, mesmo dentro dos arraiais cristãos, ou seja, mesmo dentro do guarda-chuva, mesmo debaixo do guarda-chuva cristão, nós vemos muitas lutas, muitas discussões, muitas brigas, muitas contrariedades, às vezes dentro do próprio lar, às vezes dentro da própria igreja. Então, esse cavaleiro montado sobre o cavalo vermelho tem a ver com essa figura de violência. O cavalo montado sobre um cavalo amarelo, como nós dissemos, tem a ver com a figura da morte, e ele usa algumas ferramentas para isso. Quais são as ferramentas? Espada, fome, pestes, bestas feras do campo, são realidades da nossa dimensão. Nós vemos aí o cavalo, no quinto selo, que é um clamor do céu, porque o cenário muda também da terra em relação aos os quatro primeiros selos, e vai para uma visão do céu aí. Ou seja, aqui a gente consegue ver alguns detalhes um pouquinho melhor, como por exemplo, são as almas dos que morreram, que estão no céu. Eles não estão dormindo, eles estão no céu. Eles ainda não ressuscitaram, mas eles estão nos braços de Abraão, eles estão fora dessa dimensão de sofrimento, descrito nos quatro primeiros selos. Isso a gente pode deixar como um bom destaque. Deus não os poupou da morte, mas certamente Deus deu-lhes capacidade para suportar esses momentos. Eu fiquei pensando nos momentos em que famílias inteiras eram colocadas no Coliseu para serem comidos por lobos, comidos por leões, para serem mortos pelo próprio exército, que brincava com eles, jogando flechas e fazendo com que eles ficassem acuados até morrerem ali. Eles brincavam com eles, não é? Então nós vemos que naquele momento havia grande sofrimento, mas eu tenho certeza, irmãos, que naquele momento Deus colocava ali consolo, Deus colocava força, Deus colocava capacidade de suporte, para suportar os momentos de sofrimento. E aí a gente pode, inclusive, trazer algumas lições para o tempo de hoje, quando em momentos de grande sofrimento que podemos viver, mas estando ao lado de Cristo, estando perto dEle, e Ele nos dá consolo para viver os momentos de dificuldade nos nossos tempos. Uma coisa é viver momentos de grande comoção, de grande perturbação com Jesus, e não viver esses momentos de grande conturbação sem Cristo Jesus. Com Jesus nós temos o quê? Nós temos força, não é? Como Paulo ensina ali em Efésios no capítulo 6, versículo 10, buscai o Senhor e a força do seu poder, utilizem os armamentos corretos, os armamentos espirituais, usem as armaduras espirituais, para poderem ficar firmes no dia mau. Ou seja, o relacionamento íntimo com Deus faz com que nós consigamos viver os momentos de grande contrariedade com muito mais galhardia, com muito mais força, suportando melhor as dores, como eles certamente suportaram lá. Eu não entendo que Deus os deixou à mercê das suas angústias naquele momento. Eu creio que
o anjo do Senhor estava ali. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem e os livra da própria dor muitas vezes, do próprio tormento, da própria angústia. Esta visão do quinto selo mostra também as almas fiéis, as almas dos fiéis, receberem vestes brancas, representando ali retidão, representando santidade, representando alegria. E é isso aqui é uma visão importante de se ver. Essa é uma visão importante da gente colocar para nós e imaginar nos nossos tempos tão difíceis aqui. Mesmo que eles estavam vindicando aqui, ou exigindo, ou reclamando, não é? Que, olha, até quando não julgas e não vingas o nosso sangue ali? Mas a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi pedido que repousassem ainda por pouco tempo. Ou seja, eles estavam em repouso, eles estavam em tranquilidade. Então percebe como são elementos que a gente pode ver nesse texto aqui, como parte desse final dos tempos, que na realidade já vivemos na nossa dimensão um pouco desse final dos nossos tempos. A visão do sexto selo, ali a partir do versículo 12, é o que introduz a ideia de juízo final, ou seja, aí são os finalmente mesmo. A graça já não está mais aberta, como estava nos 4 primeiros selos, num contexto de violência, num contexto de fome, num contexto de morte, mas a graça de Deus está disponível. Aqui já não estava disponível mais. No quinto selo não, porque a visão era do céu, mas no sexto selo a graça não estava mais disponível. Houve um grande terremoto, o sol se tornou negro como pano de saco feito de crina, a lua ficou toda vermelha como sangue, e Mateus capítulo 24 mostra isso como o final dos tempos também, ou seja, o juízo chegou, a graça está fechada, é o dia da ira do Cordeiro, é o final de todas as coisas, o próprio universo sendo abalado. É o que a gente vê nesse capítulo 6. Percebe como todo o Apocalipse está contido nesse capítulo 6, quando ele fala dos selos? Também todo o contexto de final dos tempos estará dentro do contexto das trombetas e também das taças. Só que a gente vai poder ver como isso vai estar mais afinado, um pouquinho mais profundo, e que vai fazendo com que a gente entenda melhor essa visão resumida do capítulo 6. Então, o Apocalipse ele vai nesse movimento, ele vai caminhando e vai dando cada vez mais respostas para o capítulo 6, capítulo 8, cada vez mais respostas para o capítulo 7, capítulo 10, cada vez mais respostas para os capítulos antecedentes aí, ou seja, vai trazendo detalhes, né? Vai trazendo o que? Ideias e concepções teológicas mais claras para nós. Por isso, não dá para a gente parar no capítulo 6 e querer saber todas as coisas. A gente vai ter que caminhar um pouquinho mais para poder ter um pouquinho mais de detalhes sobre isso que a gente viu. De qualquer maneira, esse capítulo 6, a partir do versículo 12 até o 14, a gente vê o próprio universo sendo abalado, e do versículo 15 ao versículo 17, a gente vê os homens em profundo desespero, como a gente vai ver lá na frente, no derramamento das taças. A gente vai ver os homens querendo que os montes caiam sobre eles, porque eles não estavam suportando mais ver a presença do Todo-Poderoso, a presença daquele que é o próprio Cristo vencedor.
versículo 15 a 17, só para a gente recuperar aqui, quando ele diz: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono, e na ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Então é isso que nós podemos ver aqui de mais concreto e de mais lúcido, porque quaisquer outras deduções que a gente for fazer, a gente vai estar caminhando sem uma visão clara, com uma visão instrumental só, não vai estar vendo as coisas muito claras. Mas eu quero concluir dizendo assim: apesar do juízo se aproximar, e apesar de nós estarmos no tempo da graça, aliás, por conta de nós ainda estarmos no tempo da graça, nós podemos dizer assim: hoje ainda é o dia aceitável. Hoje ainda é o tempo de nós nos apropriarmos dessa graça, nos apropriarmos desse benefício que o cavaleiro ali, que vinha sobre o cavalo branco, está trazendo para nós. Esse benefício, o benefício da salvação, o benefício da graça. Quando nós olhamos em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 2, ele diz ali: nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Quando nós olhamos esse texto, de 2 Coríntios, no capítulo 6, a gente vê um contexto bem apropriado de nós fazermos uma consideração aqui. Capítulo 2, versículo 6, capítulo 2, desculpa, 2 aos Coríntios, no capítulo 5, e os primeiros versículos do capítulo 6, quando a gente olha o apóstolo Paulo falando do ministério da reconciliação, ele diz assim, versículo 18: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Olha só, a responsabilidade, aqueles que já foram alvos dessa graça, sabendo que esses que foram alvos dessa graça são embaixadores de Deus, são elementos de reconciliação para outros também, e nós não podemos esquecer disso. E tanto é que no versículo 20 ele fala: portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. E aí é que ele vem no versículo 1 do capítulo 6, e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus, porque ele diz, e se reportando a capítulo 48 de Isaías, porque ele diz: no tempo aceitável eu escutei você, e no dia da salvação eu o escolhi. Então, o tempo é esse, é o tempo de mudanças, é o tempo de reavaliação dessa graça, é o tempo de voltar a Deus, de voltar àquele que já disponibilizou para nós uma tão grande salvação. Quando muitas vezes a gente fica tão imerso no aqui e agora da nossa vida, e não aproveitamos esse privilégio de sermos embaixadores, não é? Ou seja, o que ele está dizendo aqui, olha, Deus já nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Portanto, nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Então, se existe uma exortação aqui, é no sentido da gente não perder a dimensão dessa graça e fazer aquilo que nos compete fazer como crentes em Cristo Jesus, como povo escolhido, como sacerdote real que somos, como Pedro fala. Então, esse capítulo 6 de Apocalipse, ele já nos dá um vislumbre aí, um resumo
desde a vinda de Cristo até o momento final. Esse momento final em que o sol se torna negro, a lua toda vermelha como sangue, as estrelas do céu caindo sobre a terra, como figos verdes caem sacudidas por um vento forte, o céu recolhendo-se como um pergaminho quando se enrola, final dos tempos. Aí mostrado especialmente a partir do versículo 15 ao versículo 17, que fala dos homens dizendo: nós não suportamos isto, caia sobre nós, acabe com isso. E aí, a gente começa a perceber, porque lá no capítulo 1, no versículo 7, quando ele fala que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, apontando para o final. Você percebe, o livro de Apocalipse é todo esse assim, é todo um apontar para esse tempo, no começo de Apocalipse, mas ele já citando isto, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, ou seja, aquele soldado que espetou o tronco de Jesus, o peito de Jesus, ele vai ver esse Jesus glorificado. César vai ver esse Cristo glorificado. Olha só que coisa fantástica aí. É esse tempo final, esse tempo que o capítulo 6 menciona. O capítulo 6 de Apocalipse menciona no final. No entanto, ele começou aonde? Que aquele que está sobre o cavalo branco, que é o Evangelho, esse Cristo que vem como vencedor, vem para reinar. E vem reinar diante da dinâmica de morte, da dinâmica de fome, da dinâmica de violência, não é? Na terra. E é isso, capítulo 6 de Apocalipse. Talvez frustre alguns. Ah, pastor, eu queria tanto saber quem eram esses 4 seres viventes. Ah, eu queria tanto saber como isso se deu, o tempo de quando isso vai se dar. Ou seja, nós somos muito curiosos mesmo, não é? Isso é normal. Mas nós não temos condições de perceber coisas que João viu numa dimensão do céu como esta, porque João viu o final, João viu o futuro, e assim mesmo ele viu o futuro de uma maneira muito resumida, quando ele escreve o capítulo 6, gente, o que a gente quer, né? Capítulo 6, com 17 versículos, a gente tem aí nesses 17 versículos toda a dimensão do futuro. As coisas não são bem assim. Mas a gente vai caminhar no livro de Apocalipse, a gente vai perceber como muita coisa vai ficando clara. Por quê? Porque vão entrar outros elementos aí, vão entrar elementos como o dos 144.000, vão entrar elementos como a visão dos glorificados, vão entrar elementos aqui como o anjo e o livrinho, vai entrar elementos como as 2 testemunhas, vão entrar elementos da mulher e o dragão ali, em relação à depois da 7ª trombeta, vai entrar os elementos da besta que surge do mar, vai entrar os elementos da besta que surge da terra, vai entrar o cântico dos 144.000, vai entrar a mensagem dos 3 anos, nós temos muito ainda que caminhar no livro de Apocalipse. Uma coisa é certa, nós não vamos ter respostas a todas as nossas perguntas, fiquem em paz, fiquem tranquilos em relação a isso, mas muita coisa vai vir à nossa consciência, acerca do que Deus tem preparado para nós, isso vai, e tudo isso para que nós sejamos consolados, porque esse foi o objetivo de João escrever para o seu povo, para aquele povo que estava precisando dessas informações do Apocalipse, que estavam precisando do como seria depois,
estava precisando de que as coisas não foram definidas no momento em que eles estavam sendo jogados num tonel de água fervente. Também as coisas não estavam definidas no momento em que estavam sendo colocados num lugar para ser comido por animais. O futuro deles não estava limitado a isto. E isso servia como pontos de grande consolo. Mas a nossa oração é: Senhor, que o meu coração, que o nosso coração seja alimentado com a Tua Palavra, mesmo que nós não tenhamos todas as respostas. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Vamos ficar em pé, queridos? Vamos. Senhor Deus, nós te agradecemos por podermos olhar esse capítulo 6 do livro de Apocalipse e ter um vislumbre de como as coisas acontecerão no futuro. Algumas informações nós podemos ter nesse capítulo 6. E te pedimos, ó Deus, que nas próximas abordagens que faremos nos próximos domingos, nas próximas leituras, nos próximos estudos, nós possamos receber mais consolo ainda, e mais determinação em sermos cada vez mais fiéis ao Senhor, porque o Senhor é digno da nossa fidelidade, o Senhor é digno da nossa entrega. Te pedimos isso, e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém.